diplomático habilitado em Angola, distintos escritores, membros e não membros da União dos Angolanos, caro escritor Lopito Feijó, presidente da mesa da Assembleia Geral da União dos Escritores Angolanos, caro escritor Jorge Fonseca, nosso amigo, a razão da nossa presença aqui, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. É com grande satisfação que a União dos Escritores Angolanos acolhe este ato tão importante aqui neste Jango, nosso lugar modesto. Este tão importante evento de apresentação de mais uma obra do nosso escritor, que para nós, União dos Escritores Angolanos, Angola, de forma muito particular, estamos habituados a lidar com as intervenções, quer enquanto obra escrita, como intervenções no cômputo geral, para aquilo que tem a ver com a literatura da pessoa que hoje vai apresentar o livro aqui, o escritor Jorge Fonseca. A União dos Escritores Angolanos tem um percurso muito grande com a literatura, porque a sua fundação tem este histórico, fundada a 10 de dezembro de 1965 por escritores nacionalistas que, dos nomes dominantes da literatura angolana, só um nome que é o nome do presidente António Agostinho Neto, que neste ano de 2022 estamos a comemorar o seu centenário. Agostinho Neto tem uma ligação com Cabo Verde, não só com Cabo Verde, mas com outros países do continente africano, sobretudo, e para nós é uma grande satisfação sabermos que sempre que estivemos a falar da literatura de língua portuguesa, e aqui de forma particular da chamada literatura africana de expressão portuguesa, estamos a valorizar a nossa ação, a nossa forma de estarmos, de nos identificarmos na literatura africana. É por estas e outras razões, minhas senhoras e meus senhores, tenho o grande prazer de desejar boas-vindas a todos que aqui estão presentes neste ato. Não é momento de discurso, mas quero aproveitar este momento para oferecer ao nosso escritor Jorge Fonseca, oferecer 25 livros, uma oferta da União dos Escritores Angolanos. Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez todos por terem vindo a esta cerimônia da apresentação desta obra. Muito obrigado. Muito boa tarde, uma vez mais. Muito boa tarde. Boa tarde. Espero que estejam todos bem dispostos. Vou tentar ser resumido, porque eu deparei com uma obra não tão fácil assim. E uma obra que, na minha opinião, dava, a simples apresentação dava para a elaboração de uma outra obra.
em razão da escassez do nosso tempo, vou tentar ser, ou fui tentando ser, o mais sucinto possível. Mas antes de mais, eu gostaria de dizer ao meu confrade e amigo presidente, cá por mim, uma vez presidente para sempre. Agora que me estranha se eu, algumas vezes, lhe tratar como presidente, na verdade, o senhor é presidente. Gostaria de dizer que é uma autêntica honra ser seu amigo e é um motivo de prazer e de estímulo para mim estar aqui como tal. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, eu digo sempre agradecer. Mesmo quando as circunstâncias nos são favoráveis, a minha mãe me ensinou a agradecer. Por isso, eu fico muito agradecido ao presidente, ilustre confrade, por esse convite, que me foi endereçado para dizer aqui algumas palavras. Portanto, seja mais uma vez muito bem-vindo à pátria de Neto, Jacinto, Viriato e tantos outros ilustres filhos deste sagrado solo que o acolhe com a maior das simpatias, reconhecendo na sua pessoa um dos mais ilustres filhos de África e de Cabo Verde, em particular, feito invejável arquipélago que gerou a mais que consagrada morna, hoje patrimônio imaterial da humanidade e muitas outras referências obrigatórias da cultura africana e universal. Não posso deixar de referenciar, só no domínio das belas letras, um Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Baltazar Lopes da Silva, Osvaldo Alcântara, como os claridosos que, por via da sua intelectualidade, lutaram para a afirmação da verdadeira cabo-verdianidade relativamente à identidade cultural e socioeconómica do povo cabo-verdiano e aos quais junto ainda um Teixeira de Sousa, Pedro Cursino e Luís Romano. Neste rol de ilustres filhos de Cabo Verde, não posso deixar de referenciar também um Arnaldo França, Teobaldo Virgínio, Abílio Duarte, Onésimo Silveira, João Vário, Ovídio Martins, Armênio Vieira, Cursino Fortes, Mário Fonseca e Germano Almeida, bem como muitos outros, alguns já da minha própria geração, e que sabiamente rejuvenescem e prestigiam e disseminam, além mar, os valores da já referida cabo-verdianidade, daquele conjunto de 10 ilhas montanhosas e de origem vulcânica, 9 das quais habitadas por gente humilde e de veras sacrificada ao largo da costa da África Ocidental. Entretanto, é a grua e a musa de mãos dadas que aqui nos convoca, mas não gostaria de avançar ignorando algumas referências ao autor, sem descurar nem perder de vista aquela perspectiva de Luís Guardim, alguns nas páginas da revista Seara Nova, segundo a qual a melhor maneira de apreciar qualquer autor, se não a única aceitável, é muito simplesmente deixar-nos em paz a sua vida e até as idiosincrasias do autor que nas suas produções não estejam refletidas. Ao que acrescenta, a obra de arte ou a obra de pensamento tem necessariamente que valer por si. Cardim magistralmente finaliza o seu pensamento dizendo: não quer isto dizer, é evidente, que as particularidades psicológicas, bem como os episódios, alegrias e agruras da carreira e da vida humana de qualquer artista ou homem de letras, de qualquer criador de pensamento ou de beleza, não possa oferecer o mais vivo interesse. É por demais consabido que nos dias de hoje corremos o risco de ser taxados ou mesmo rotulados em maiúsculas com
o lhe chama bajulador. Acontece, não raras vezes, quando fazemos um discurso laudatório ou quando tecemos e dirigimos qualquer consideração merecidamente elogiosa a alguém com a sua comprovada capacidade de liderança. Alguém com uma refinada sensibilidade e visível capacidade criadora. Alguém assumidamente humanista, lutador e defensor da liberdade nas suas mais variadas vertentes. Enfim, alguém defensor e promotor da liberdade de ação e de pensamento pela qual se bateu Amílcar Cabral enquanto líder revolucionário convicto. Liberdade, poesia e política são algumas das paixões deste multifacetado cultor da língua portuguesa. É ensaísta literário, cronista e conferencista sobre temas jurídicos, literários, culturais e políticos, sendo reconhecido autor, premiado e divulgado um pouco por todo o mundo. Acredito não caber no espaço, ou neste espaço, uma referência a todas as suas distinções honoríficas, e neste quesito, julgo, estamos todos muito bem entendidos. Quando incitado pelo poeta e crítico David Mestre, li pela primeira vez as cartas a um jovem poeta do grande mestre Rainer Maria Rilke, a palavra que mais me marcou foi a palavra paciência. Agora, por via desta obra, redescubro um autor cada vez mais paciente, depois de leituras anteriores de alguns dos seus títulos no domínio da chamada escrita criativa, que não são ainda tantos, em termos numéricos, em razão da supracitada paciência de que falava Rilke. A paciência incide e reflete-se no apuramento estético e conteudístico da obra, no contrabalançar dos aspectos éticos e estéticos da obra, na profundidade do olhar de quem observa o mundo ao seu redor e, por via da redação de textos e metatextos, com visual plurissignificação, lhe atribui singular forma e conteúdo, transformando-os em motivos artísticos. De referir que, para tal, o domínio da palavra poética e da língua que nos serve de instrumento de trabalho é fundamental, fazendo dela uma importante arma, qual arma de combate para qualquer escritor que se preza diante de uma lisa página por preencher. O artista da grua e da musa de mãos dadas assume-se um rigoroso cultor e defensor da língua com a qual processa a sua arte literária, e aqui e agora recordamos uma vez mais uma das suas memoráveis intervenções à volta do assunto na Conferência de Chefes de Estado da CPLP em Luanda, em que o discurso foi de veras contundente, proclamando uma outra visão sobre a importância dos criadores de vaticínios infalíveis, como dizia o mestre José Craveirinha. Então, nas vestes do presidente, o poeta dizia que, corporizando as aspirações dos povos, são eles mesmos, os poetas que vão à frente, nessa tarefa tida a miúde como inútil, mera tapeçaria de sons e sílabas, de pensar o coração das pessoas e o riso das crianças. Diremos que questionar a nossa própria existência não é tarefa fácil, e é somente tarefa de um risco que sempre vale a pena arriscar. A Grua e a Musa de Mãos Dadas é dos últimos livros que me desconcertou. E vem na sequência do Albergue Espanhol. Um livro que, depois de editado, desafiou todos quantos entendiam estar esgotado o gênero romanesco e, segundo a opinião crítica do nosso velho amigo
ou do nosso amigo comum, Armênio Vieira, tratava-se de um poema que não queria ser romance. Pois, do ponto de vista estético, apresenta-se constituído de textos híbridos, apesar de fluidos, concentrando-se ou centrando-se sobre a procura incessante de uma ficção de longo alcance, onde a descontinuidade vence a linearidade dos descritivos, ora em prosa e ora em poesia. Na Grua e a Musa, claro, de mãos dadas, o fenômeno criativo, aparente, mas só aparentemente, se repete, tornando-o, do ponto de vista do gênero literário, difícil de identificar. Aqui encontramos a quase simples ficção, a chamada ficção ou prosa poética, a curta crônica literária e, não raras vezes, o simples texto aparentemente jornalístico. E, até mesmo, descortinamos alguns laivos do ensaio crítico e filosófico. Encontramos no conjunto uma obra de arte literária que maravilha e desconcerta qualquer apaixonado leitor comum, tal como igualmente ficamos desconcertados e desconcentrados às vezes, quando, nos primeiros anos da passada década de 80, devoramos o Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, a Poética de Platão, a Divina Comédia de Dante Alighieri ou os Cantos de Maldoror do Isidoro Ducaso, o Conde de Lautréamont. Espero que esteja a ser entendido. Não estou estabelecendo comparação nenhuma. Refiro-me simplesmente à sensação que tivemos diante dos títulos citados, no momento da primeira leitura dos mesmos, enquanto jovem rato de bibliotecas. Penso que muitos de vós acabarão por ter a mesma sensação que tivemos na altura, embora tenham passado já mais de 40 anos desde a leitura daqueles e feita em circunstâncias e tempo diferente. Para nós, em regra, a leitura de um livro começa no título e termina na contracapa, depois de passar pela dedicatória, se tiver, claro, e pelo conteúdo ou pelos conteúdos que justificam uma paginação. Neste intrigante título, uma grua, e refiro ou sublinho, uma grua com existência real, surge de mãos dadas com um importantíssimo motivo espiritual ou de inspiração, que é uma musa. Encontramos depois uma simples, sensível e profunda dedicatória que muito tem a ver com a leitura das coisas do mundo. Eu sublinho as coisas do mundo. Dificilmente se vaticina sem a capacidade criadora advinda de uma profunda observação das coisas simples. Sublinho igualmente as coisas simples, que maioritariamente são as coisas que nos rodeiam. E muitas das vezes nós não temos alcance. Estas coisas com as quais lidamos diariamente são muito simples, mas nem todas as vezes temos a capacidade de alcançá-las. E quando essa leitura e observação é feita sob a perspectiva umbilical, não há como não referenciar a mãe. A mãe biológica, ou mesmo a mãe pátria, em cujo solo vimos a luz do mundo pela primeira vez e o consideramos sagrado. Por isso, aqui neste livro, aparece uma justa homenagem à Dona Betina, metaforicamente feita uma ilha maior. Sublinho igualmente a ilha maior, maior que todas as outras ilhas. Que todas as outras ilhas que conformam o próspero arquipélago de Cabo Verde. Salvo erro, foi Balzac quem disse um dia que os autores não têm biografia. As suas biografias encontram-se nos textos das suas obras. Assim sendo, esteve bem o nosso autor
e a sua editora, quando com coragem e exercendo a sua liberdade de escolha, resolveram trazer para a contracapa deste livro, em jeito autobiográfico, o retrato do seu nome com o recurso filosofal num texto nele inserido e localizado a páginas 122. 32.850 madrugadas. A exata fotografia do meu nome move a volúpia, a sintaxe dos meus sonhos. Contínuo desassoreamento nas barragens de meus versos. Eu texto 64 dos 106 na estrutura deste livro, tematicamente muito fragmentado entre a pátria, o amor, a solidariedade, os persistentes e construtivos diálogos e monólogos vividos intensamente desde os tempos áureos da juventude do autor, a democracia, a reconquista e exaltação dos mais altos valores da humanidade que nos dias de hoje se vão perdendo e as próprias liberdades, ou, lato sensu, a liberdade resumidamente expressa como um hino que traz dentro de si, qual folha não a parada de um livro sempre pronto à chamada para uma ansiada, sempiterna celebração, como se pode ler no 106º e último fragmento que nos prendeu à leitura. Em razão de notória e notável intertextualidade, de alguma intratextualidade e até mesmo de uma apreciada transtextualidade literária, achamos ser este um livro de múltiplas falas e tonalidades de voz, descortinadas nos intervalos de distância dos maturados entreversos, entre aspas, e das entrelinhas, das estridentes entrelinhas dos textos ou obras que conformam a obra. Portanto, eu falo dos textos ou obras, das obras que conformam a obra, de uma forma geral, porque cada texto, na nossa visão, é uma autêntica obra literária. O conjunto de textos conforma a obra e estes textos são os que prefazem o título oficinalmente bem achado, porque esteticamente bem burilado. Nestes textos, formalmente burilados em jeito purificado e que consideramos pontuais, prontos, claros, corretos e, em alguns áureos momentos, concisos demais, residem uma intensidade e densidade poética que, sem necessidade de algo ocultar, revelam-se na perspectiva coloquial de um discurso misterioso, mas descortinável. Muito bem legível, em razão da qualidade da redação dos próprios textos, embora maioritariamente metafóricos e, não raras vezes, metafísicos. Não podia ser outra perspectiva senão esta, a de uma fala ou escrita que convoca e aglutina outras tantas falas ou escritas de distintos autores de referência obrigatória nos palcos da alta costura literária e filosófica de África e demais paragens longitudinalmente imprevisíveis. Escusamo-nos de citar a totalidade dos nomes de tais referências convocadas ao longo destas quase 200 de páginas, porque são mesmo inúmeras e sem cabimentação neste escasso e simbólico momento de fala. Entretanto, da nossa leitura, algumas páginas nos chamaram a atenção e gostaríamos de remeter-vos para elas ou a elas. Trata-se da página 39, onde encontramos o texto 26 e 48, onde encontramos o texto 33, intitulado
o decreto fatal sobre a escrita automática. Em memória de Torquato Sepúlveda, encontramos-nos, ou se demos encontro, como se diz entre nós, ou como se fala entre nós, com ilustres personalidades do universo desportivo, literário, político e filosófico, que são referências dentre elas, um tal de Churchill, o habilidoso e escorregadio político, ou o sarcástico, amiúdo viperino Luís Pacheco, que em vida conferiu-nos a graça da sua amizade. Isto, depois de, inclusivamente, ser citado o livro dos livros, quando se lê 2 Coríntios 2.14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto se discernem espiritualmente. Segundo Zé Régio, autor dos poemas de Deus e do Diabo, citado pelo professor Eugênio Lisboa, crítico e ensaísta de incomensurável reputação, em arte é vivo tudo o que é original. É original tudo o que provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima de uma personalidade artística. A primeira condição de uma obra viva é, pois, ter uma personalidade a observar-lhe ou a obedecer-lhe. Ora, como o que personaliza um artista é, ao menos superficialmente, o que o diferencia dos demais artistas ou não, certa sinonimia nasceu entre o adjetivo original e muitos outros, ao menos superficialmente aparentados. Régio dá como falsa toda a originalidade calculada e astuciosa e fala-nos de uma certa literatura morta, como sendo aquela em que visivelmente há nos autores a pretensão de serem originais, serem sem originalidade própria. Portanto, sem medo de errar, afirmamos aqui e agora que A Grua e a Musa, claro, sempre de mãos dadas, é um título de livro original porque é verdadeiro, advindo da pena de um autor verdadeiro consigo mesmo e concomitantemente com os seus leitores, sem extravagâncias, humanista e promotor de liberdades, sendo o seu humanismo e a sua liberdade em geral os motivos em que assentam as raízes dos seus escritos, com base numa noção muito própria da poesia, da gramática, que o arrasta a uma gramática da poesia que lhe garante a perpétua convicção de que a literatura, para ser autêntica, tem que ser livre, despida de quaisquer programação social, política, ideológica, ética. Portanto, sem espaço intencional para mensagens diretas ou concretas, pois, como disse ele próprio um dia, refiro-me ao nosso autor, não pode haver lugar para a pergunta: qual é a mensagem? Para mim, disse ele, ser poeta importa retirar do ato de escrever toda a finalidade prática, direta, seja ela política, social, ética ou outra. Assim sendo, A Grua e a Musa e as demais obras do autor devem ser estética e eticamente entendidas como obras viáveis e encaixáveis no âmbito da teoria da obra aberta do escritor, crítico e semiólogo italiano Umberto Eco, segundo a qual defende uma indeterminação das poéticas contemporâneas no mundo da arte. No âmbito específico da literatura, ao leitor é permitida
uma infinidade de leituras, uma permanente indagação e constante diálogo com o próprio texto artístico literário, como concretamente ou como certamente acontecerá com todos os leitores que atenta e subterraneamente ousarem dialogar com os seus textos neste livro em questão. Finalmente, já me vou um pouco longo, ouso afirmar que este é um livro de múltiplas estações e para todas as ocasiões e lugares. Carrega consigo todo um conjunto de motivos e motivações que conformam a maneira de ser do povo das ilhas, como podereis constatar ao longo de variadíssimas páginas em que aparece impregnada com uma certa acentuação da identidade cabo-verdiana, ou, melhor dizendo, a cabo-verdianidade do povo daquelas 9 ilhas espalhadas e espelhadas um pouco por todo o mundo. Convido-vos que leiam o texto 21, Bandeirona, na página 32, ou igualmente, a título de exemplo, o texto 49, Rabecada, na página 75. Finalmente mesmo, pelo facto de nem sequer me ter sido dado tempo para ser um bocado mais breve, e porque, segundo Otávio Paz, a melhor maneira de homenagearmos um autor é mergulharmos na sua obra, convido-vos à leitura deste que, em nossa modesta opinião, é um livro que não se compadece com as useiras e vezeiras banalidades do nosso tempo cronológico e também do nosso atual tempo artístico e literário. Tenho dito, mas acresço uma referência para lhe dar conhecimento. Eu, quando tomei contato com esta história da grua, veio-me à mente uma outra grua que também podia, em razão da sua andar de mãos dadas com a sua música, ou com uma ou várias músicas. Aqui em Angola, a época colonial, do ano de 74, 73, 74, no princípio da década de 70, as infraestruturas coloniais estavam a florescer do ponto de vista da construção civil. E quando se deu o 25 de Abril, a cidade, os portugueses foram-se embora e deixaram as gruas, milhares de gruas, os mais variados, pelos 4 cantos da cidade. Nós víamos, passávamos por baixo delas, e algumas delas tinham blocos de betão suspensos e que aparentemente estavam prontas para cair por cima de quem passasse por baixo delas. E ao longo dos 47, né, ao longo dos 45 anos de independência, as gruas foram quase todas retiradas da cidade. Sobrou uma, no Prenda. Senhor Presidente, caro confrade, deixa-lhe dizer que esta grua dava para um romance de 45, 46, dos anos 46 gruas. Porque passaram dezenas e dezenas de governadores na província de Luanda, desde 75. Primeiro eram chamados comissários provinciais, depois passaram a ser governadores. Passaram dezenas. E nunca ninguém ousou tocar naquela grua. O povo reclamava, as pessoas construíram por baixo daquela grua, à volta da grua. Os governadores todos que passaram por Luanda eram solicitados, dizia-se que mexessem na grua, tiravam a grua. Nunca ninguém, vai ver, nunca tiraram. A dada altura chegou um jovem atrevido com aquela força própria da juventude, que caracteriza os jovens, um líder estudantil muito querido, entre aspas, principalmente nas hostes do MPLA,
e dos jovens, naturalmente. Este jovem governou Luanda provavelmente um ano, um pouco mais que isso, um pouco menos que isso. Chegou no Prenda, uma comunidade com a qual pode se identificar que ali. Chegou ali e em menos de muito pouco tempo mexeu na grua e arrancou a grua. Tirou a grua. Estava lá 45 anos. Nas redes sociais apareceu um jovem, outro destes reclamões que anda fora do país, que nunca está na realidade e que reclamam e que fazem a ação social, ou ação, como é que eles chamam? Ativismo social e político a partir do senhor, augurou a exoneração desse jovem por ter mexido na rua. E perguntava, como é que os mais velhos todos passaram a governar a Luanda, nunca ninguém quis mexer naquela grua, você foi mexer na grua. Você foi mexer na grua. Mas estava a falar no ar. Esse jovem foi exonerado e foi nomeado governador da província, uma província do nosso país, província do Uí. Chega na província do Uí, o mesmo jovem, chamado revolucionário, faz uma outra intervenção em que diz, mas você é um miúdo que nem tem feitiço, vai governar uma terra dos feiticeiros? É que não tem experiência, nunca mexeu feitiço, você vai lá. Vou lhe dizer uma coisa verdadeira. Não demorou nem, corrijam, nem 6 meses. Não demorou nem 6 meses. Faleceu. Isto é a grua, em razão das nossas circunstâncias. Mexeu onde os mais velhos não mexeram. Os mais velhos, nós em África dizemos, os mais velhos quando tapam uma panela, o jovem não pode destapar. Sem perguntar ao mais velho o que é que se passa nela. O jovem quando destapa a panela, abre o coronel. Tenho dito. Muito obrigado. Eu começo por agradecer a disponibilidade e a amabilidade da União de Escritores Angolanos para acolher este singelo evento de apresentação de uma obra literária de um cabo-verdiano chegado das ilhas e que veio a Angola mais uma vez a convite da Fundação Piedoso, cujo patrono é o ilustre Dr. Elias Piedoso Chimuco, nesta cidade de Luanda, onde também residem muitos conterrâneos meus, alguns dos quais aqui presentes. Esse agradecimento faço na pessoa do escritor, poeta e presidente da Assembleia Geral da União de Escritores Angolanos, do Pito Feijó, e do secretário-geral Capela Enguela. Agradecimentos que eu estendo a todas as entidades públicas, autoridades, académicos, escritores, amigos, jornalistas, a todos que quiseram estar aqui para ouvir falar de livro e de literatura. Eu estou aqui em Angola pela primeira vez, depois de uma década, sem ter o fato de Presidente da República. Talvez por isso tenha vindo com esta camisa guineense que me ofereceram e não tenha vindo como seria natural, de fato e gravata. E estou aqui, sobretudo, como escritor e poeta, como cultor da coisa literária,
para partilhar convosco estes momentos que são sempre singelos, mas algumas vezes surpreendentes e, uma vez ou outra, estimulantes. Para mim, pelo menos, a literatura, a escrita literária, a discussão sobre literatura, o simples folhear uma obra literária constitui sempre um momento de exaltação, de emoção e de provocação ou favorecimento à reflexão e à procura daquilo que é o grande objetivo, afinal, ou que devia ser, da humanidade. A procura das coisas boas, das coisas belas da vida e que podem conduzir o homem a justificar a sua presença neste universo nosso. Ouvi com muita atenção e agradeço mais uma vez a disponibilidade de Lupito Feijó, escritor e poeta que conheci pessoalmente não há muito tempo. Creio que nos conhecemos pessoalmente num evento literário em Portugal. Creio que foi em Correntes Escrita, em Póvoa de Varzim. Conversamos, trocamos umas impressões rápidas, ofereceu-me um livro, obra dele, ofereci também uma obra que tinha sido lançada nessa altura, que é uma obra chamada A Sedutora Tinta das Minhas Notes. E quando vim a Luanda para ser conferencista numa conferência internacional sobre políticas públicas, gestão da administração pública, a convite da Fundação Piedoso, manifestei-me interesse de juntar a essa função outro tipo de atividades. Sugeri um encontro com a comunidade cabo-verdiana, que terei no sábado, antes de apanhar o voo de regresso. Sugeri um encontro com jovens em Menong, na província de Cuando Cubango, reunião que fiz anteontem e que decorreu lindamente, e sugeri também a apresentação de um livro. E entre os livros sugeri A Guru e a Musa de Mãos Dadas por ser a minha última obra literária, a 6ª obra de literatura. Não se diz última, diz mais recente. Mais recente. Aprendemos sempre. A última ainda não escreveu. Ainda não escrevi, sim, é verdade. A Grua e a Musa de Mãos Dadas. E convidei, lembrei-me do Lupito Feijó, fiz os contactos e ele prontamente se disponibilizou e depois contactou-me, mostrando interesse em fazer uma leitura desta obra, o que acabou por fazer neste momento. É da praxe o autor felicitar o apresentador, dizer palavras de estímulo, palavras de encômio, porque normalmente as apresentações são sempre brilhantes, não é? Nós dizemos sempre brilhantes, leitura brilhante, encorajadora, mas neste caso concreto é muito difícil fugir ao lugar comum, ao discurso habitual e repetitivo. Que eu ouvi com atenção e pareceu-me que Lupito Feijó fez uma leitura integrada, criativa, explicativa, até certo ponto, daquilo que são estes 106 fragmentos de uma obra que, como ele bem referiu,
foi intencionadamente uma obra fragmentária. É um conjunto de fragmentos, 106, com muita autonomia, que qualquer eleitor pode ler indiferenciadamente, do fim para o princípio, do princípio ao fim, do meio para o fim, do meio para o princípio, e que estes textos vêm na sequência, um pouco, na sequência do Albergue Espanhol. Escrevi sobre a tinta das minhas notes, tinha alguns inéditos, mas era uma antologia, organizada por Arménio Vieira, um grande poeta de Cabo Verde e meu amigo, de um pequeno livrinho que eu intitulei Em Tempo da Morna, em tempo do Natal e da Morna, a mosca viajou gratuitamente na executiva. E que são textos aparentemente prosaicos, são textos, isto é, não existe a escadinha do poema tradicional, não é? São textos corridos, e que constam de uma espécie de um baú onde eu tenho depositado desde 2017, quando eu editei o Albergue Espanhol. O editor exigiu-me que entregasse o livro, entreguei, foi editado, mas eu continuei a escrever o livro. E com base nessa espécie de diário, não é, que comecei a redigir, que já vai longo, e que até hoje não publiquei na sua essencialidade, fui retirando bocados, pedaços de textos que eu usei em A Sedutora Tinta das Minhas Notes, que integram o livro Em Tempo de Natal e da Morna, a mosca viajou gratuitamente na executiva, e também neste A Grua e a Musa de Mãos Dadas. É claro que esse diário que eu venho escrevendo contém textos diferenciados. Começou por ser um texto mesmo tipicamente de um diário de bordo, digamos. Eu exerci as funções de Presidente da República, e o Presidente, como deve imaginar, Presidente da República, independente do sistema de governo, o nosso em Cabo Verde é pouco diferente do angolano, o Presidente da República faz muita coisa. Recebe credenciais de embaixadores, recebe semanalmente o Primeiro-Ministro, recebe ministros, conversa com deputados, recebe sindicalistas, empresários, faz encontros com jovens. E no meu caso eu dizia a Dias em meu nome, eu prometi na campanha, quando me candidatei em 2011, que eu iria fazer pelo menos uma reunião com jovens em todo o país, de 6 em 6 meses. Quer dizer que em 2 mandatos, o meu compromisso era fazer 5 anos, vezes 5 anos, 6 meses, 10, 20, não é? Mas terei feito 200 ou 300 encontros com jovens, estudantes, trabalhadores, artistas, desportistas, na base de um lema que era um presidente junto às pessoas. E, portanto, eu percorri durante esses 10 anos todas as ribeiras, os cotelos, os municípios todos, as comunidades da diáspora cabo-verdiana, e, portanto, motivos para a escrita literária não podiam faltar, não é? Mas nesse diário eu visitava apontamentos do encontro com um chefe de Estado, com angolano, português, ou com Obama, ou com o Grão-Duque de Luxemburgo, viagens de avião, encontros com embaixadores, às vezes aquelas cerimónias em que o presidente pode parecer estar ali a anotar coisas, não é? Dá a impressão que estará sempre atento aos discursos, às intervenções, mas por vezes está a registrar coisas outras, não é? Até para se enfadar um pouco. Mas eu sempre tive essa ideia, de que falou um pouco do Feijó, de que a matéria poetável, a matéria de que se serve a literatura, a criação literária, qualquer que ela seja, mas sobretudo a poesia, pode ser qualquer coisa. Pode ser esse encontro com o presidente, pode ser a impressão que lhe deixou um embaixador,
pode ser um encontro fantástico que teve com populações em sítios recônditos. Eu lembro de ter ido em Santo Antão, na ilha de Santo Antão, a um sítio chamado Selar das Chapas, na Ribeira Grande. A ilha de Santo Antão é uma ilha muito montanhosa, não é? Montanhosa. E o acesso tinha que ser a pé. Os carros não chegam lá, umas estradas, não é? E fui a Cidade das Chapas visitar uma comunidade de 60 pessoas, 80 pessoas. E tivemos que andar, descendo e subindo as rochas, não é? 5 horas e meia a pé. Andamos. Queriam pôr lá uma placa, porque me diziam, olha, Sr. Presidente, aqui até hoje nem um diretor de serviço a gente viu na vida, quanto mais um presidente. Não vale a pena pôr a placa, é a minha obrigação contactar as pessoas onde elas estão, não é? Mas a matéria coitada pode ser um olhar, pode ser um cruzar de pernas distraído, pode ser uma paixão que não tinha tido sucesso, um amor tresmalhado, um encontro como este, desde que o autor consiga, através dessa matéria, transformá-la, dar-lhe brilho e, através de uma atividade imaginativa e criativa, criar, digamos, uma mais-valia estética. Causa espanto estético. Essa é a minha ideia é que me tem guiado a fazer literatura. E se eu pudesse traduzir isso num texto mais, digamos, um pouco mais elaborado, mesmo neste livro, para as pessoas que tenham... Há um fragmento 76, na página 136, onde eu brinco um pouco e ensino o ofício do poeta. O que é para mim ofício de ser poeta. E eu digo, convencido está de que versejar mais não é do que dotar de pauta, nervos, alma e timbre, palavras anárquicas e irreverentes arremessadas pelo vento. Palavras. Captamos essas palavras arremessadas pelo vento. Palavras podem ser totalmente anárquicas e irreverentes. E nós temos de dotá-las de pauta, de nervos, de alma e de timbre. É importante. E continuo aqui. Lúdica e afásica ocupação de ourives. Pois, senão, celebrado e prosaico a fazer detalhante. Eu imagino que o trabalho de ourives é um trabalho meticuloso, trabalhoso, do pormenor, também perigoso, não é? Porque o ourives pode dar cabo da peça, não é? Se tratar mal ou então um prosaico a fazer detalhante, o açougueiro, não é? O homem do açougue. Até que, afortunado chamamento de Prometeu, se viu, poeta incauto, forçado a cerimonioso labor, na muda auréola de um desapontado e melancólico seio. É uma brincadeira, não é? Talvez o trabalho do poeta seja um labor cerimonioso, feito na auréola muda de um seio feminino, que está aqui presumido no texto, um seio desapontado e melancólico. Este seria o ofício do poeta. Mas eu, quando me referia à leitura de Tito Feijó, atentei, por exemplo, que ele nas condições mais gerais, pegou e disse: este texto fala, ele referiu-se à democracia, à liberdade, à pátria, às ilhas. Podia ter falado
da sedução ou dos sinais do erótico da mulher, e particularmente da mulher cabo-verdiana, do amor, da paixão, do próprio exercício sobre o papel da escrita literária, se é uma função ou não tem. Poderia talvez referir-se a um texto em que ele referiu-se aqui às coisas do dia a dia das ilhas, à rebaixada de Mindelo, a uma festa da bandeirona na Ilha do Fogo, mas podia referir-se também num capítulo chamado Balbuciante Inquietação do Mundo, que é o texto mais longo, o fragmento mais longo do livro, o fragmento 55, tem um título Reencontro de Sombras ali ao pé da Casa Azul, o revólver, o bisturi e a picareta de gelo. Pois tem entre aspas, nem dá para acreditar, esteve nas minhas mãos a diabólica criatura. Aqui é um texto muito ficcional, em que eu junto e brinco com dados históricos, personagens históricas, não é? Imagino no mesmo local um restaurante, 2 mesas, é um pouco quase uma cena teatral também, 2 mesas num restaurante, no México, ao pé da Casa Azul, a casa onde viveram, como é que é? Que é da Frida, a pintora Frida, se já ouviram ali, e Diego Rivera, não é? Mas onde também, a certa época, esteve hospedado Leon Trotsky, no seu exílio, depois da perseguição stalinista. E encontram-se com um conhecido, que nós todos ouvimos falar, que é de época diferente, de um general do Vietnã do Sul, que, numa certa época, durante a guerra do Vietnã, assassinou a sangue frio um Vietcong numa rua de Saigon, com um revólver. E nestas mesas também se encontra um médico oncologista, Dr. Askew, filho de um antigo companheiro de Trotsky no exílio, é um médico que operou sem saber Ramon Mercader, o assassino de Trotsky, com a picareta de gelo na nuca. E mete também Susan Sontag, conhecida fotógrafa, escritora americana de outros tempos, e portanto faço esta recriação num ambiente determinado de ambientes, épocas, personagens históricas e dando-lhes, digamos, um destino um pouco diferente do destino que concretamente cada um deles teve na vida. Mas voltando a Lupito Feijó, a sua leitura, eu cada vez que me apresento um livro, eu fico às vezes surpreendido. Isso é um bom sinal para o apresentador, que o apresentador vê coisas que o autor não viu e nunca viu. Diz coisas sobre o livro que nunca passaram para a cabeça do autor. Isso é interessante, porque não interessa para nada, interessa muito pouco as intenções do autor quando escreve. O que é que eu teria pensado quando escrevi o fragmento 2, 10 ou 20? O que interessará mais é aquilo que viu, que leu, que criou cada leitor do livro. Não é? Faz a sua própria... É como se criasse o seu próprio livro. Faz a sua própria leitura. Isso, digamos, é que é a riqueza da literatura e a riqueza da obra literária. É a autonomia, é a capacidade criativa que cada leitor tem quando folheia e lê uma obra literária. E foi o que fez Lupito Feijó. E, portanto, agradeço do fundo do coração ter-me dado elementos
para eu perceber melhor aquilo que acabei por botar aqui nestas folhas de A Grua e a Musa de Mãos Dadas. Parênteses para lhe dizer que eu ouvi essa história da grua do bairro Prenda. Este nome é um familiar. Bairro Prenda, apareci, quando vinha do aeroporto, disseram, olha, o bairro Prenda é ali. Eu sempre associei o bairro Prenda algumas coisas aos cabo-verdianos. Suponho que é um bairro que tem presença de cabo-verdianos, chama-se o bairro da Prenda. Tem a referência, já de muitos anos, em músicas de autores angolanos do bairro da Prenda e também de alguns períodos do percurso político angolano nos anos 70, bairro da Prenda. E então eu registrei esta história desta grua, permaneceu ali 40 tal anos, não é? Ninguém se mexeu com ela, e até que um jovem, não é, decidiu importuná-la, ou mexer com ela, ou acariciá-la, não é? Esta grua aqui podia não existir, mas existe. Esta grua aqui foi que eu tentei recriar, humanizar. Eu, como presidente, para quem conhece Cabo Verde, a cidade da praia, portanto, normalmente quando estou na praia trabalho em um palácio, não é? Como todos os presidentes, normalmente, com um palácio. Mas eu, normalmente, quase diariamente, quando estou na praia, como presidente, ia tomar um café a um hotel próximo. Um hotel. E nesse hotel, realmente, eu sentava a tomar o café, aqueles minutos. Está ali uma construção que me parece, eu como um leigo em matéria de arquitetura, mas um prédio que me parece uma coisa toda ali do ambiente, parece quase monstruoso. Mas quem sou eu para avaliar a arquitetura? E estava sempre ali uma grua. Movediça, naturalmente, às vezes com os operários chineses, às vezes tem capacete, às vezes não tem, uma posição mais vertical, às vezes em reto, às vezes quase formando um triângulo. E, portanto, era uma companheira quase diária, digamos, das fugas que fazia o hotel para tomar o café. E comecei a registrar o tal diário mesmo, o diário, as coisas da grua, a posição da grua, os aparelhos, os capacetes, as cores da grua. E fui, digamos, fui dialogando com a grua, como se criasse uma personagem com vida própria. E há alguns fragmentos que falam da grua, não é? E aproveitei o título, porque o título às vezes é um pouco arbitrário, não é? Ter posto outro título qualquer. E o curioso é que a grua é como que me persegue, estou a fazer-lhe sinal. As pessoas que não andam comigo, mesmo que já era presidente, passam a ir a fazer-me sinais para deixar de falar, não é? Que eu estou a falar muito, mas já termino. E tanto me acompanha que registrei esta ideia da grua do Prenda, talvez me dê motivos para outro tipo de escrita, mas tanto me acompanha que eu tenho escrito ultimamente, depois de apresentar este livro, eu estou a escrever uns textos a que dei um título provisório, onde estranhar o título. Eu estou a chamá-los Escritos Ucranianos, mas que tem a ver com Cabo Verde, com por exemplo, um desfile de bicharada de Santa Luzia ou dos Ilhéus. Santa Luzia é a ilha inabitada, não é? Mas tem lá fauna, flora, parece que temos lá uns lagartos muito especiais, não é? Alguns até que foram, que eu vi encontrar como presidente, numa visita oficial que fiz ao Mónaco. Repare, lagartos nossos, encontrei ali, bem tratados, os lagartos, não é? Lagartos enormes, aí no museu no Mónaco, não é? Do Príncipe Mónaco, sou amigo, e mostrou-me a exposição dos tubarões, mas também de bichos nossos, já não são nossos, bichos retirados do Ilhéu Raso, do Ilhéu Branco, das expedições que o avô
fazia a Cabo Verde. Então imaginei a bicharada, a bicharada, em desfiles, em manifestações, tomando posição em relação à guerra na Ucrânia, não é? E depois lembrei-me da grua, e a grua, o que é que fez a grua? A maldita grua. Resolveu, ela, contrariando alguns conselhos, vestir-se sumariamente, uma mochila às costas, digamos, arranjou o cabelo na parte de trás, não é? para facilitar a vida, e alistou-se voluntariamente para as frentes de combate. Então, está ali em Kiev, está ali em Kharkiv, em Kherson, também expressando a sua solidariedade. Né? É a grua. E eu termino, porque tenho que terminar, eu não devia sequer falar, é agradecer a presença de todos aqui estão. Todos aqui estão. Os que quiserem ler o livro, de tentarem lê-lo arbitrariamente, mas com alguma atenção, com algum gosto, com algum prazer. E dizer-vos que eu estou muito satisfeito de aqui estar em Angola, aqui em Luanda, em Angola. É um privilégio, é um prazer enorme. E eu, por acaso, por sinal, eu vou regressar a Cabo Verde, mas instaram-me a voltar. Eu vou voltar dentro de poucos dias, não para falar de literatura, de que gosto de falar, não para falar de poesia, não para estar com o Lupito Feijó e com Capelenguela, não para estar convosco a falar da estética, da criação literária, mas convidaram para eu coordenar ou dirigir uma missão de observação eleitoral da CPLP para as eleições angolanas do dia 24 de agosto. Portanto, vou regressar para uma tarefa diferente, não é? Ali tenho que vestir para outro fato, não é? Não é o fato do presidente, não é do escritor, é o fato do ex-presidente estar a chefiar uma missão política de observação eleitoral num país irmão que é Angola. E isto é curioso, esta versatilidade dos títulos e dos fatos, não é? Que eu repito o que disse há dias. Em Cabo Verde é curioso que eu deixei de ser presidente no dia 9 de novembro do ano passado, e como é que as pessoas me tratam? Muitos tratam-me como presidente, como disse o Lupito Feijó, dizem-me: olha, quem foi presidente é presidente certo. Presidente. E é curioso, eu notei isso, eu sou atento a essas coisas, que sobretudo o cabo-verdiano humilde, do povo anónimo, já fui, nestes 8 meses já fui a São Vicente 2 vezes, já fui a Brava 2 vezes, já fui ao Fogo, já fui a São Antão, já fui ao Sal, já fiz palestras, já fui a universidades. Contrariamente à ideia de alguns dos ex-presidentes, é uma pessoa assim que já meio aposentado, não é? Que veste um pijama de linho, senta-se numa cadeira de lona e lê jornais velhos, não é? Não é o meu caso. Eu tenho feito palestras, amanhã vou fazer uma conferência, contacto jovens, vou às universidades. Não é nenhuma novidade, eu vou tentar criar uma instituição que se dedica à promoção da liberdade e da democracia em Cabo Verde. Continuarei a escrever poesia. Dizia eu, o povo humilde chama-me por presidente. Junto das elites, dos quadros, uns chamam presidente, outros chamam ex-presidente, outros antigo presidente, presidente cessante. A uns limitam, chamam doutor, outros dão professor. E até uns mais próximos que chamam por uma alcunha que eu tenho de miúdo, que é Zona. Não, Zona. E o mais curioso é que
numa visita a um país estrangeiro, há pouco tempo, numa embaixada, um condutor que eu conhecia, porque dava bem com ele quando era presidente. Naturalmente, tratava com o seu presidente, não é? Mas falava comigo sempre em português. Da primeira vez lá que passei pelo país, reencontrei o condutor. É muito simpático, como sempre, mas chamou-me de doutor e falou-me em crioulo. Achei isso curioso. Cada vez falava em português, passou por crioulo. Eu tentei interpretar o fenómeno, mas acabei por dizer, bom, deve ser para mostrar-se mais coloquial até, não é? Em vez de português, utilizou a língua coloquial, a língua que nós falamos no dia a dia em Cabo Verde. Bom, e então eu digo até breve. Muita saúde para cada um de vocês e para os familiares. Sucesso possível para todos. E um grande abraço aqui aos amigos da União de Escritores Angolanos e especial ao Lupito Feijó, que teve a mobilidade, a arte, a competência e a retórica para fazer uma bela leitura deste A Grua da Musa de Mãos Dadas, e fez de tal forma que me convenceu de que realmente o livro valeu a pena ter sido escrito, e o estímulo para continuarmos nesta caminhada conjunta de tentar fazer literatura, que é das coisas mais bonitas que nós podemos ter, fazer e discutir num mundo onde nós temos coisas impiedosas, não é? Coisas tristes, coisas funestas. Então a literatura dá-nos essa ideia da libertação, a ideia da liberdade. Porque no fundo, e termino mesmo, está ali o coisa a fazer um sinal, isto é um livro fragmentário, naturalmente. Fala de muitas coisas. Se eu tivesse a preocupação de dizer, olha, há qualquer coisa que une estes fragmentos todos, seria difícil, mas talvez uma coisa ligue estes fragmentos todos, ligue os livros todos que já escrevi e talvez ligue a minha vida, ao meu percurso, até de homem político, que comecei a fazer política com 17 anos, já vou com um pouco mais de idade, não é? Já estou, como dizia meu amigo Mário Faustino, já estou na fase do pós-jovem, não é? Pós-jovem ou pós-adolescente, que é um valor que é a liberdade. E não é por acaso, não foi por acaso, que o último fragmento do livro, que é o 106, é a liberdade. Em que eu defino a liberdade, defino poeticamente, digo, hino que trago dentro de mim, qual folha não aparada de um livro, sempre pronto à chamada para uma ansiada e sempre eterna celebração. E este fragmento está no pequeno capítulo final, também o último, em que eu cito um velho autor, um querido autor meu, que eu conheci, tinha eu 17 anos de idade, em Coimbra. Era eu habitante de uma república, chamada Bilionários, por acaso criada por angolanos, nós cabo-verdianos como atrevidos fomos introduzindo, e depois passou a ser uma coisa angolana, cabo-verdiana. Mas à frente tínhamos uma outra república que era só de angolanos, que era o Quimbo de Sobas, onde vivia o Garcia Neto, o Nini, o comandante do Gongo, não é? Como se chama agora, hoje eu conhecia por Nini, e outros. E então eu conheci esse senhor chamado André Breton, e fiquei sempre fascinado. E então eu cito e digo, porque eu sinto isso, a simples palavra liberdade é tudo o que me exalta ainda. Muito obrigado. E na sequência desta